Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuamos então mais uma semana abordando a nossa disciplina Pensamento Pedagógico e Didática da Educação 1. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, fundamental no trabalho de todo professor, que é o professor comunicador. A comunicação é algo fundamental, é uma habilidade que todo professor precisa ter para conseguir ministrar suas aulas, para desenvolver a sua estratégia de trabalho, para atuar com segurança, com qualidade no processo de ensino, no processo de aprendizagem. E aí a gente vai conceituar o que é comunicação. A gente pode conceituar a comunicação como a ação de transmitir uma mensagem, um pensamento, uma ideia, como a ação de passar a outra pessoa uma informação e essa pessoa ela precisa compreender essa mensagem para que haja comunicação. De fato, essa mensagem precisa ser compreendida, ela precisa ser recebida, ela precisa ser assimilada. E aí a gente vai ter então um emissor. Quem que é esse emissor? Esse emissor é quem ou algo que vai passar, que vai transmitir a mensagem. E nós vamos precisar também de um receptor. Quem é o receptor? É aquela pessoa que vai receber a mensagem. E aí então a gente vai ter o processo de comunicação. Nós podemos falar que temos dois tipos de comunicação, que vai ser a comunicação verbal, que vai se dar por forma da palavra, né, pelo uso do verbo, pelo uso da palavra, seja de forma escrita, seja de modo falado. Então nós vamos ter essa linguagem verbal e nós vamos ter também a linguagem não verbal, que são aquelas mensagens que nós conseguimos enviar por meio de gestos, símbolos, desenhos, imagens, por toda forma que não tem uma palavra escrita ou dita. Por exemplo, se alguém me pergunta, professor, posso ir ao banheiro agora? E se naquele momento a minha resposta for negativa, às vezes eu não preciso falar que não, às vezes eu não preciso interromper, por exemplo, o que eu estiver dizendo. Basta dar um simples sinal, um negativo, que a pessoa vai entender, olha, neste momento não dá para que você se retire da sala. Então, existem essas duas formas de comunicação, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E qual que é a importância da comunicação? Então, a primeira importância que a gente vai colocar é que proporciona interação. Porque não adianta estar num ambiente cheio de pessoas e ninguém conversa com ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém interage. Então uma importância muito grande é da interação, e seja interação nos meios sociais, nos meios familiares, nos meios acadêmicos. Depois a disseminação de conhecimento e informação. Eu passo informações, eu passo conhecimento, eu posso levar uma notícia, uma orientação por meio da comunicação, Para o processo de convencimento e motivação. O professor trabalha muito com o processo de convencimento e de motivação o tempo inteiro em suas aulas, porque primeiro que quando você vai lecionar uma disciplina, quando você vai explicar um conteúdo, você trabalha com esses aspectos de explicar, e essa explicação ela vai convencer, ela vai se bem recebida pelos alunos, se essa mensagem bem trabalhada, ela convence sobre aquilo. Imagina um professor que começa a explicar uma matéria, ele passa um exercício, por exemplo, um cálculo, e esse professor não consegue fazer o cálculo na sala. Então ele não convence, Se ele não convence, ele também não motiva que os alunos continuem fazendo aquela atividade.
E aí, para a gente expor os nossos pontos de vista, as nossas ideias, receber também pontos de vista e ideias alheias, gerar debate, para a gente receber e dar ordens, explicar como algo precisa ser feito ou não, para sugerir, para orientar, para ensinar, para aprender e também para construir bons relacionamentos, sejam nos meios familiares, sociais, de trabalho, com colegas, amigos, amores. Quando há uma falha de comunicação ou quando a comunicação não acontece, né, o que vai ser essa falha de comunicação? É quando o receptor não compreende a mensagem enviada pelo emissor. Então a gente vai ter um problema nessa comunicação, a gente vai ter uma falha. E toda essa importância também é fundamental ter atenção a isso ao trabalho do professor, né? Uma vez que o professor ele trabalha com a mensagem, ele trabalha com a comunicação, ele auxilia no processo da descoberta do conhecimento, ele media esse processo, né? E aí a gente vai ter alguns meios para lidar com essa comunicação. Eu costumo dizer que o primeiro meio para uma comunicação eficiente, uma comunicação adequada, é o pensamento, porque eu preciso elaborar a mensagem que eu quero passar, a mensagem que eu quero transmitir, eu preciso construir essa ideia, eu preciso construir essa mensagem e a partir daí para eu colocar ela para fora de uma forma onde eu acredite, onde eu pense que o meu receptor vai compreender aquilo que eu disser. Depois a gente vai ter a fala, a escrita, os símbolos, os gestos. A gente tem uma grande ferramenta hoje na comunicação que é a internet. A internet ela não é só vilã, ela tem pontos muito positivos. As redes sociais, e a gente pode citar Facebook, Instagram, YouTube. É muito interessante que em todas essas citadas, vamos supor que uma forma bacana aí para eu usar a rede social. Eu gosto de um tema, tá? Vamos supor que eu gosto de educação física escolar. Então eu vou digitar lá na pesquisa do Facebook educação física escolar e vão surgir páginas sobre o tema, vão surgir páginas sobre o assunto que eu posso ler, que eu posso pesquisar, que vão me orientar, páginas ali que vão ter um conteúdo interessante. Então eu não preciso utilizar a minha rede social só para acompanhar aquilo que os meus amigos estão fazendo, registrar um pouco da minha vida, mas também para trazer, para receber uma mensagem muito produtiva e que me ajuda em todos os meus processos. E compreender que as redes sociais, que a internet traz essa carga de informação é muito importante para o nosso trabalho, é vital. E a gente também continua tendo as mídias, né? TV, jornal, rádio, a gente tem aí o telefone e também as modas mais românticas e antigas, as cartas, os bilhetes, as anotações, que são formas também de comunicação. Assim como o quadro, o slide, todos esses são instrumentos que vão levar uma mensagem, tem um registro ali com uma informação, com uma orientação, com uma guia, né? Livros, artigos, manuais, sejam eles virtuais, sejam eles impressos, trabalham também toda essa questão da comunicação. E aí para essa semana a gente tem aí o artigo Influências da mídia e das relações sociais na obesidade de escolares e a educação física como ferramenta de prevenção. Esse artigo ele é nota 1000, ele é excelente, ele foi produzido pelo nosso querido coordenador Maurinho, curso de Educação Física, professor Mauro Mazzini, pela professora também do nosso curso, professora Gabriela Venturini, com outros autores. E vocês têm disponível o PDF desse artigo na plataforma Moodle da faculdade, né, na plataforma de AD. E é muito interessante quando a gente começar a pensar
pelo objetivo que é verificar as influências do estilo de vida, relações sociais e da mídia na obesidade infantil e entender como as aulas de educação física podem auxiliar na prevenção. E isso leva a alguns pensamentos e algumas observações muito importantes. Por exemplo, nós sabemos que as mídias sociais, que as relações sociais, elas vêm mudando o nosso padrão, a forma com que a gente interage, com que as coisas acontecem e tal. O professor precisa compreender esse movimento, precisa compreender esse momento para que ele possa observar aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo trabalhado, as questões que estão sendo levantadas, e como comunicador, esse professor, fazendo uso dessas estratégias, dessas redes, desses instrumentos e mecanismos, para ele lidar com toda essa questão na sala de aula. Eu fiz só uma pequena anotação, eu acho que é muito válida, que diz o seguinte: as mídias estão mudando frequentemente e muito rápido o comportamento das pessoas, estejam elas em idade mais avançada, sejam elas crianças, estão mudando o ritmo da sociedade e o professor precisa compreender esses novos processos e movimentos. Por isso, a educação física é muito importante para comunicar uma mensagem, uma orientação, uma notícia, uma informação que promove saúde, prevenção, bem-estar, estilo de vida, cuidados e divulgar informações corretas, divulgar informações que de fato acrescentem e auxiliem as pessoas. O professor então precisa estar ligado a essas tecnologias de comunicação para fazer uso e para, por meio delas, mediar o debate, a aprendizagem, perceber o funcionamento de alguns recursos. Então é muito importante que o professor ele consiga de forma muito clara, de forma muito objetiva, compreender aí esse processo. Então, pessoal, eu sugiro que vocês façam uma boa leitura, aproveitem bastante esse material que vai auxiliar demais vocês vão realmente ter mais instrumentos, mais argumentos para trabalhar a comunicação de vocês na questão da prevenção à obesidade, na educação infantil, e aí vocês vão realmente poder fazer uma boa reflexão. Um exemplo interessante sobre comunicações, sobre essas novas práticas da comunicação, são, por exemplo, as nossas aulas, as nossas videoaulas. Nós estamos utilizando uma ferramenta contemporânea, uma ferramenta que vai complementar o nosso processo de aprendizagem no âmbito acadêmico, que vai complementar aí a nossa trajetória na faculdade. Então, é preciso que a gente esteja atento, que a gente perceba esses movimentos da tecnologia e utilizar aquilo que a tecnologia tem de melhor a nos oferecer, utilizar aquilo que a internet, que as redes sociais têm de melhor a nos oferecer e levar essas novas informações para dentro das salas de aula, para os nossos meios, para as nossas práticas. E aí eu vou dar então para vocês algumas dicas, e eu falo que são dicas para todo professor que quer ser um bom comunicador, tá? Então, essas dicas só a nível de curiosidade, de algo complementar mesmo, mas eu acredito, pela minha experiência de sala de aula, pelas minhas observações de trabalhos incríveis de colegas, observando a forma que eles se comunicam. Eu falo que a primeira dica é falar de forma simples, ter uma fala simples e objetiva. Eu acredito que quando a gente pensa numa estrutura que é clara, que é objetiva, pode evitar que a mensagem siga com ruídos. Então, a primeira dica que eu dou é
Fale de forma mais simples e clara possível. A segunda é conferir se o aluno entendeu. Entendeu o que eu disse? Fazer até aquele check-in, aquela conferida. Então beleza, o que foi que eu disse? Como é que foi que vocês entenderam? Para a gente perceber também, porque nem sempre o nosso modo de comunicar é o modo que é mais fácil para que os alunos compreendam, e é normal que isso aconteça no nosso trabalho. Então, uma das formas de afinar a nossa linguagem, a nossa comunicação com o nosso aluno é perguntar: pessoal, vocês entenderam? O que vocês entenderam? Levantar aí as dúvidas. Essas circunstâncias são muito importantes para a gente afinar aí a nossa comunicação com o nosso aluno. Terceira dica: ser espontâneo. A espontaneidade, a forma com que você se comunica com seu aluno de uma maneira mais relaxada, de uma maneira mais tranquila, sem aquele formalismo exagerado das palavras tão complexas, sem aquela formalidade ruidosa, né? O professor, se ele estudou o conteúdo, se ele revisou, se ele preparou sua aula, ele sabe, né? Então, ali a gente já tem uma questão de conhecimento, de preparação de aula, de preparação desse professor. Bem, então ele pode escolher, ele pode buscar estratégias para simplificar aquilo que ele vai levar para o seu aluno, né? Porque hoje a gente não vai lidar com o professor como aquele que transfere, como aquele que passa um conteúdo para o aluno, mas não, o professor hoje é um facilitador do processo de aprendizagem, né? É função dele facilitar com que o aluno compreenda o conteúdo. Por exemplo, por que esse ano eu decidi fazer videoaulas? Porque eu acredito que as videoaulas podem nos auxiliar na compreensão. Às vezes, falar, né, ouvir uma explicação, pegar um conteúdo mais denso e levar para um linguajar mais acessível, mais próximo, de certa forma até um pouco mais íntimo, auxilia muito nessa proximidade, né? Eu acredito muito, eu trabalho muito a questão da pedagogia do traz para perto, que é você eliminar algumas barreiras, principalmente barreiras da comunicação. Então você elimina essas barreiras, traz aquilo para algo mais próximo, mais íntimo, dentro de uma relação profissional, e você consegue trabalhar de forma mais descontraída, de forma mais prática, de forma mais espontânea, mais entusiasmática. Para mim isso é fundamental. Outra coisa, preparar aquilo que vai ser dito. O professor, que é um excelente comunicador, ele prepara antes, ele não abre a boca, vou falar sobre. Não, ele se prepara, ele estuda o assunto, ele revisa. Não é o fato de você ter uma graduação, ter um título, ter algo assim que lhe capacita a ter uma propriedade naquele conhecimento. Eu acredito que o professor precisa estudar sempre, revisar sempre, e aí ele vai tomando posse daquela informação, daquele método que ele quer utilizar, que ele acredita que seja um método prático, um método organizado, um método que vai de fato proporcionar ao aluno diversas possibilidades de aprendizado. Então são coisas que a gente pode ficar aí bem atento. Então, ele precisa preparar, ele precisa ter consciência daquilo que ele vai dizer. Depois a gente precisa prestar atenção à linguagem não verbal também, fazer uso dessa linguagem não verbal. E também, para a gente ter cuidado, imagina que eu estou dando uma informação, mas que eu tenho um comportamento gestual, eu tenho um comportamento corporal que não condiz com aquilo que eu estou dizendo. Então, por exemplo, quando alguém me faz uma pergunta, me fez aí
uma pergunta, e aí eu respondo aquela questão como algo muito afirmativo, mas o meu corpo fica tipo assim, né? Eu começo a ter aquela dúvida que é corporal. O meu texto falado, o meu texto verbal, ele foi num sentido, ele foi numa informação, mas o meu corpo, ele ficou retraído, ele não concordou com aquilo que eu busquei informar. Outra dica, ter vocabulário. Bem, é preciso. Tem uma coisa que eu tenho um dicionário que eu usava quando eu estudava no ensino médio, que chamava-se Dicionário de Sinônimos. Eu já vi dele na internet, no Google tem, digita Dicionário de Sinônimos PDF, é algo muito, muito interessante, porque se a gente puder, dentro da nossa linguagem, transformar algumas palavras que são complexas, algumas palavras que causam ruídos, que causam atritos dentro da nossa comunicação, por termos mais simples, de mais fácil compreensão, e às vezes até na nossa dicção. Tem palavras que exigem que a nossa dicção também seja mais elaborada, tenha um trabalho a mais. Se eu posso usar termos que permitem que a minha dicção também fique mais simples, isso é algo que vai me ajudar bastante. Adequar o discurso ao receptor. O que significa isso? Eu estou falando que não adianta, se eu estou falando, por exemplo, com crianças, levar para elas um vocabulário complexo, difícil, textos complicados. Eu brinco para sintetizar, não adianta eu levar lá para a educação infantil a raiz quadrada se eu não trabalho bem na educação infantil, no ensino fundamental 1, se eu não trabalho bem as 4 operações básicas, né? É atropelar. Ora, se eu estou conversando com um público mais jovem, com um público de ensino médio, ensino profissionalizante, ensino superior, eu vou colocando a minha linguagem de acordo com o público que eu estou trabalhando, de acordo com o nível de instrução que eles têm. Por exemplo, nos meios acadêmicos a gente tem a fala mais científica, os termos mais científicos. Mas se eu estou na minha casa, tenho parentes, tenho familiares que não tiveram a mesma oportunidade de instrução que eu posso utilizar e devo utilizar termos mais simples que facilitem a compreensão deles. E isso faz com que a gente converse as mesmas coisas com todo mundo, sabendo se colocar adequadamente para cada um. E por fim, aceitar feedback sobre a nossa comunicação. Isto é muito importante. É preciso que as pessoas nos digam: olha, não entendi. E quando a gente ouve: olha, Vitor, não entendi o que você falou, buscar uma maneira diferente de colocar a questão, buscar uma maneira diferente de explicar, de sugerir, de orientar aquilo que eu desejo, aquilo que eu considero importante, para que a pessoa compreenda, senão não há comunicação. Comunicação é emissor mais receptor igual a mensagem compreendida. Isso é o que de fato forma a comunicação. Por isso, aceitar feedbacks são fundamentais dentro desse processo de desenvolver a nossa comunicação. Então, pessoal, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, lembrar para vocês que no dia 6 de abril é a nossa prova, dia 6, uma sexta-feira, é a nossa avaliação, e a nossa avaliação nós vamos trabalhar esses conteúdos que nós fomos lendo, estudando, assistindo, debatendo ao longo dessa primeira etapa. Então a gente vai ter formação do professor, o papel do professor, a gente vai ter o professor e a comunicação, essa aula de hoje, o texto, o artigo do
professor Maurinho, da Gabriela e os outros autores e outros autores. E também vai cair, está na nossa prova, sabe aquele link que eu deixei na descrição do vídeo da aula número 3, da nossa aula passada? Pois bem, aquela tem uma parte daquela entrevista que vai estar para a gente debater, discutir na nossa prova, tá? Então, a nossa prova vai se pautar aí nessas 3 partes, tá certo? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer orientação, vocês podem me mandar por e-mail, a hora que vocês precisarem. Como já falei com vocês, semanalmente vou abrir o e-mail, toda sexta-feira vou conferir lá e responder a vocês. Só tem uma observação, eu tive que criar um e-mail novo, então o e-mail atual, o e-mail que vocês vão utilizar agora, é esse que eu estou deixando aqui embaixo para vocês, que é prof.victorsilva@hotmail.com, prof.victorsilva@hotmail.com, tá certo? Eu tive que separar os e-mails porque o outro estava tendo uma grande demanda de atividades pessoais, de atividades acadêmicas. Então esse, para a gente organizar, o que vocês precisarem, a gente conversa por lá. Então qualquer dúvida podem me mandar lá. E aí, pessoal, queria pedir para vocês para que no final do vídeo se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, porque eu vou colocar aqui no canal alguns debates, alguns temas que são complementares à disciplina, outros que não são da disciplina em si, mas que tratam a questão da educação, a respeito da educação. Então vocês vão ser avisados quando tiverem, e eu acho que é um bom debate dentro da educação. Primeiro, que é muito necessário; segundo, que nos coloca, nos insere numa pauta, a gente começa a debater, começa a conhecer, começa a discutir essas questões. É muito importante, é muito bom. Então se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, que vocês vão tendo aí as informações que nós vamos acrescentando no canal, tá certo? Então dia 6, prova, e-mail novo, prof.victorsilva@hotmail.com, e inscrevam-se aí no nosso canal, tá certo? Qualquer dúvida podem falar comigo. Então, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.